Fala galera, eu sou o Sony e esse é o Game Replay News. Hoje a gente vai mergulhar em uma parte tensa da história dos videogames, os jogos que foram tão problemáticos que quase destruíram os estúdios que os criaram. Alguns conseguiram se reerguer, mas outros nunca mais se recuperaram. Se prepare, porque essa é uma viagem cheia de reviravoltas, fracassos épicos e histórias de superação que marcaram a indústria dos games. A gente costuma lembrar dos jogos de sucesso, aqueles que vendem milhões e garantem o futuro de uma empresa. Mas existe o outro lado da moeda, os projetos que consomem tempo, dinheiro e esperança. E no fim, viram um desastre. Hoje vou mostrar como esses títulos surgiram, o que deu errado e as consequências que eles trouxeram para seus estúdios. Parte 1, clássicos que viraram pesadelo 1, ET Atari 1982. Não dá para começar essa lista sem falar do infame ET para Atari 2600, feito em apenas 5 semanas para aproveitar o Natal. O jogo foi tão ruim que ficou marcado como o estopim da crise dos videogames em 1983. Milhões de cartuchos encalharam e foram enterrados no deserto. A Atari nunca mais foi a mesma e esse desastre praticamente acabou com a empresa. To Daikatana Ion Storm 2000, John Romero, um dos criadores de Doom, prometeu revolucionar os jogos de tiro com Daikatana, mas o resultado foi o oposto. Gráficos ultrapassados, jogabilidade confusa e atrasos enormes. O marketing agressivo só piorou a situação. O fracasso destruiu a reputação da Ion Storm e a empresa fechou poucos anos depois. 3, Two Humans, Silicon Knights 2008. Esse RPG futurista levou mais de 10 anos em desenvolvimento, mudou de motor gráfico várias vezes e foi alvo de processos judiciais com a Epic Games. Quando finalmente chegou ao Xbox 360, foi massacrado pela crítica e vendeu mal. Resultado, o estúdio Silicon Knights perdeu credibilidade e acabou desaparecendo do mercado. Parte 2, jogos que quase acabaram, mas tiveram volta por cima. 4. Final Fantasy XIV 2010. O MMO da Square Enix foi lançado em estado catastrófico, cheio de bugs, interface confusa e conteúdo vazio. A repercussão foi tão ruim que a empresa precisou pedir desculpas públicas. Mas aí veio a reviravolta. Eles reconstruíram o jogo do zero, lançaram Final Fantasy XIV, A Realm Reborn, em 2013 e transformaram o desastre em um dos MMOs mais populares da atualidade, um caso raro de redenção. The Witcher 2007. O primeiro jogo da CD Projekt Red tinha muitos problemas técnicos e falhas de design. Por pouco não afundou a empresa, mas com persistência, atualizações constantes e a paixão dos desenvolvedores, a franquia evoluiu e se tornou uma das maiores da história, culminando em The Witcher 3, que transformou o estúdio em um gigante global. 6. No Man's Sky 2016, a promessa era um universo infinito cheio de exploração e descobertas, mas no lançamento o jogo estava incompleto e a Hello Games sofreu um dos maiores massacres da internet. Muitos achavam que o estúdio iria acabar, só que eles fizeram o inesperado, trabalharam em silêncio, atualizaram o jogo por anos e transformaram No Man's Sky em um dos exemplos mais incríveis de superação da indústria. Parte 3. Casos recentes e o peso da pressão. 7. Anthem BioWare 2019. A Electronic Arts apostou alto em Anthem, esperando que fosse um concorrente direto de Destiny, mas o jogo foi lançado sem conteúdo suficiente, cheio de problemas técnicos e sistemas repetitivos. O fracasso foi tão grande que a BioWare, antes respeitada por RPGs lendários como Mass Effect, passou a ter sua sobrevivência questionada. 8. Cyberpunk 2077, CD Projekt Red 2020.
Aqui a gente vê o exemplo de um estúdio que quase repetiu o desastre do passado. Cyberpunk 2077 foi um dos lançamentos mais aguardados da década, mas chegou cheio de bugs, principalmente nos consoles antigos. A reputação da CD Projekt despencou e muitos acreditaram que seria o fim. Apesar disso, com patches, expansões e a força da marca, o estúdio conseguiu recuperar parte da confiança. Mas a ferida ainda está aberta. O que essas histórias nos mostram é que no mundo dos games cada lançamento é uma aposta de alto risco. Um sucesso pode garantir o futuro de uma empresa por anos, mas um fracasso pode destruí-la para sempre. Ainda assim, alguns estúdios provam que é possível se levantar, aprender com os erros e reconquistar os jogadores. E aí, qual desses casos você achou mais surpreendente? Tem algum outro jogo que você lembra que quase destruiu um estúdio? Deixa nos comentários que eu quero saber. Eu sou o Sony e esse foi mais um episódio do Game Replay News. Até a próxima!